Muito bem, 6h04. Agora vamos falar dos assuntos da política. Está marcada para amanhã uma reunião da Executiva Nacional do PSDB. Esse encontro foi agendado depois que o ex-governador de São Paulo e pré-candidato do partido à presidência, João Dória, enviou uma carta em que cobra respeito ao resultado das prévias do partido. No documento, Dória pede ao presidente do PSDB, Bruno Araújo, que respeite a vontade dos filiados do partido. O ex-governador também diz que tentativas de golpe continuaram acontecendo. Vamos falar mais sobre esse assunto? Eu recebo aqui o advogado de João Dória, Arthur Rolo, e o Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, me acompanha para essa entrevista. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Quero entender exatamente a motivação dessa carta e te perguntar, de pronto, se alguma medida judicial pode ser tomada no caso de João Dória ser excluído do processo eleitoral agora de outubro. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Essa carta ela foi feita diante de uma reunião marcada para quarta-feira para lá decidir uma possível coligação com outros partidos, que é uma matéria que, nos termos do artigo 58 do Estatuto do PSDB, necessariamente deve ser submetida à convenção partidária. Então, a Executiva Nacional não tem o poder de deliberar sobre candidaturas, não tem o poder de deliberar sobre coligações partidárias, sobretudo diante das prévias realizadas. Nas prévias, 45 mil filiados ao PSDB se inscreveram, votaram 30 mil e mais de 17 mil votaram em João Dória. Nos termos do Estatuto do PSDB, essa decisão das prévias é soberana e ela deve apenas ser confirmada na convenção partidária. No entanto, o que a gente percebe são movimentações de grupos antagônicos, alguns dos grupos que já perderam, inclusive, as disputas nas prévias, estão querendo dar um jeitinho de questionar as prévias, coisa que nunca aconteceu antes na história do PSDB. Então, diante disso, a carta foi para pedir para respeitarem o Estatuto, porque o presidente da Executiva Nacional e a Executiva Nacional devem e têm os seus poderes limitados pelo Estatuto do partido. Doutor Arthur, boa noite, aqui fala Sakamoto. Se por um acaso dessa reunião, uma reunião no PSDB, ou mesmo na reunião do dia 18, né, que com os outros partidos que pretendem formar uma terceira via, a candidatura de João Dória for preterida, o governador pretende tomar alguma atitude, pretende judicializar essa questão, se for tomada uma decisão contrária à candidatura numa reunião da cúpula do PSDB, ou mesmo numa reunião da cúpula do PSDB com a cúpula de outros partidos? Qualquer decisão na reunião de amanhã contrária a João Dória é nula de pleno direito. Por que é nula? Contraria o Estatuto, contraria a forma de convocação da reunião. A reunião não tem uma pauta específica, falar deliberar sobre assuntos diversos. Parece aquele final de reunião de condomínio que coloca a pauta, vai ter escorregador, não vai ter escorregador, aí coloca lá, assuntos diversos. Então, o que tem, no caso aí, da convocação realizada para a reunião de amanhã é só deliberação sobre assuntos diversos. Qualquer deliberação, sobretudo quando afeta os interesses jurídicos de alguém que já foi considerado como candidato do partido, pressupõe a prévia notificação desse candidato para participar da reunião ou de alguém em seu nome, pressupõe uma convocação com objetivo específico e pressupõe, Sakamoto, poderes para tomar essa decisão. Os poderes, nos termos do artigo 58 do Estatuto do PSDB, não são da Executiva, são da Convenção Nacional, que, em termos legais, tem que acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto. Agora, que medidas podem ser tomadas caso isso ocorra, né? O que o senhor pretende fazer exatamente? Qual passo será dado? Então, fica difícil, Diego, a gente antecipar passos jurídicos, sendo que a gente não sabe o que vem na reunião de amanhã. Eu, sinceramente,
eu acho que amanhã a gente vai ter uma boa decisão. A gente vai ter uma decisão de respeito às prévias, porque, sinceramente, eu não vejo outro caminho para a Executiva Nacional. A Executiva Nacional, é bom a gente deixar claro, gastou mais de 12 milhões de reais na realização das prévias. Fica difícil, com um gasto de mais de 12 milhões, falar essas prévias não valeram para nada, até porque tem uma carta do presidente Bruno Araújo, de 31 de maio de 2022, agora há pouquinho tempo, falando o seguinte: olha, as prévias foram legítimas, João Dória é o candidato do partido, ninguém vai questionar o resultado das prévias. Então, tem uma carta escrita pelo presidente Bruno Araújo, fica difícil a gente acreditar que o destino não vai ser positivo para João Dória. Então, judicialização eventualmente só aconteceria em um cenário extremo, que a gente, sinceramente, acha que não vai ocorrer. Agora, doutor Arthur, essa judicialização extrema, que o senhor acha que não vai ocorrer, também é do lado de vocês, porque depende também de quais ações foram tomadas pelo executivo do PSDB ou mesmo pelo conjunto de partidos para organizar as eleições pensando em outubro. Existe alguma carta na manga que vocês estão guardando para o momento das convenções partidárias? Porque a convenção partidária ela é soberana, até aqui, ao que tudo indicaria, ela ia respeitar o que está sendo colocado nas prévias, e que se Dória não quisesse participar, ele teria que renunciar por conta própria, não ser empurrado para fora. Mas toda essa movimentação que está acontecendo neste momento, há 2 meses das convenções, também coloca em risco a pré-campanha do governador, né? Porque ele não vai ter, se ele não tiver apoio também da Executiva Nacional, pode ficar difícil para ele para realizar essa pré-campanha, para visitar os estados. O que vocês pretendem? Vocês não vão adiantar nenhuma defesa, mas o que eu estou querendo dizer é o que vocês pretendem fazer nas convenções se tudo der errado? Assim, vai ter alguma ação específica que pode ser tomada naquele momento? A gente acredita que até as convenções o problema esteja dirimido, até pelo que você falou, com propriedade, Sakamoto, que a questão precisa ser pacificada agora. Sinceramente, todo mundo achava que a questão ia ser pacificada nas prévias, né? Que quem perdeu ia lamber as suas feridas e ia admitir. E vamos ser sinceros, os 2 candidatos que perderam as prévias, eles reconheceram a derrota e deram parabéns ao João Dória. Então, da parte deles, não tem nenhum óbice, só que ficam aquelas pessoas do entorno, né, que são alguns dos quais, lamentavelmente, maus perdedores, que querem que as suas vontades pessoais prevaleçam sobre a vontade da maioria. Se mais de 17 mil votarem em João Dória, não tem como o partido adotar uma solução diversa, sob pena de rasgar o estatuto do partido, sob pena de desrespeitar a democracia partidária, e a democracia brasileira começa pela democracia interna nos partidos políticos. Então, um partido que toma uma decisão à revelia da convocação que fez anterior aos seus filiados, não é um bom presságio de processo democrático futuro. Por isso que a gente acredita sinceramente, e o nosso objetivo, tem gente que quer colocar fogo, né? Fala assim, não, o objetivo foi criar caso, foi confrontar. Não, o objetivo foi ser incisivo. A carta é educada, até porque o presidente Bruno Araújo é uma pessoa extremamente educada. E o candidato João Dória também é uma pessoa extremamente educada. Então, entre pessoas educadas, não vai haver falta de educação. Agora, as questões jurídicas devem ser colocadas de forma clara e, por que não, contundentes, para se saber que esse rumo que está sendo adotado, a revelia da decisão da maioria dos filiados, contraria o estatuto, contraria a democracia, que é pilar do estatuto do PSDB, que tem democracia até no nome.
É efetivado o caminho é TSE, Tribunal Superior Eleitoral ou Justiça Comum? E mais, doutor, o senhor falou aí sobre a carta. Alguns colunistas, analistas falam em rompimento, uma espécie de rompimento com o PSDB. É um rompimento, mesmo que momentâneo? E haverá esse rompimento no caso de essa decisão não corresponder às expectativas do senhor e do governador? Não é rompimento com o PSDB, até porque o que a gente está fazendo é cumprir estritamente um dos deveres do filiado, que é respeitar a democracia partidária. Essa defesa de João Dória não é defesa dos seus interesses pessoais, é defesa da vontade de 30 mil filiados, que muitos dos quais se deslocaram até Brasília, perderam tempo, dedicaram seu tempo, deram amor ao partido para votar no candidato da sua preferência. Eu tive lá presente, uma festa democrática, gente com camiseta em apoio a um pré-candidato, gente com camiseta em apoio a outro pré-candidato, e isso não pode ser desprezado. Então, a ideia foi fazer um alerta de que isso coloca em risco toda a democracia partidária a curto prazo, gera efeitos mais nocivos diretamente a João Dória, mas isso cria um precedente perigosíssimo no partido, porque sempre houve uma tradição de respeito às prévias. Agora, a gente vive um momento complicado da democracia brasileira, em que se discute a democracia do próprio processo eleitoral, se fazem ataques indevidos à urna eletrônica. Então, a gente não pode concordar, a gente tem que preservar a instituição brasileira, que é a urna eletrônica, e no caso do PSDB, a gente tem que preservar a instituição do PSDB, que são as prévias. O partido é maior do que seus dirigentes, e a vontade dos dirigentes não pode se sobrepor à vontade dos filiados, porque a democracia começa no partido. Uma última pergunta bem rápida, eu sei que nosso tempo está estourando, mas se eu entendi que vai ser tomada todas as ações, o diálogo, a negociação, para que os dois lados, como o senhor mesmo colocou, os dois lados que são educados e polidos, cheguem numa conclusão a termo. Agora, a gente usa uma expressão, quando vai cobrir jornalismo esportivo, que é aquela coisa do campeonato do asterisco, que é quando o campeonato está sob júdice, né? Há alguma mudança, que pode acontecer alguma mudança na tabela, entrada ou saída de pessoas. Pode, dependendo do que acontecer, há o risco das eleições ganharem um asterisco exatamente porque a cúpula do PSDB tomar uma decisão e o candidato João Dória pleitear a manutenção dele entre os candidatos, ou seja, pode ser que a gente adentre a eleição, adentre agosto, com um asterisco na eleição brasileira? Gostei dessa expressão do asterisco, que eu não conhecia. No direito eleitoral, Sakamoto, tem asterisco para todo lado, mas em eleições presidenciais, a tradição do Tribunal Superior Eleitoral não é deixar asterisco para trás, não. Então, eventualmente, se essa questão for submetida ao Tribunal Superior Eleitoral, com certeza o Tribunal Superior Eleitoral vai querer começar o processo eleitoral para a presidência da República sem nenhum asterisco, mas é bom a gente, mais uma vez, enfatizar que as portas para negociações com outros partidos não estão fechadas. O João Dória ele se coloca à disposição de negociar com outros partidos, com o MDB, principalmente, mas o momento seria o das convenções final de julho. Então, as negociações estão abertas. O presidente Fernando Henrique Cardoso já se manifestou publicamente no sentido de que as prévias sejam respeitadas, que é o nosso desejo também. A gente não quer briga com ninguém, não quer asterisco nenhum, porque a gente quer o fortalecimento do PSDB, uma candidatura de todos, da maioria, pelo menos, e que quem perdeu respeite a vontade da maioria. Vamos acompanhar. Agradeço a entrevista do advogado do ex-governador de São Paulo, João Dória, Arthur Rolo. Doutor Arthur, obrigado pela entrevista, uma ótima noite para o senhor. Obrigado, Diego. Obrigado, Sakamoto.